tiver algum visitante em nosso meio. Como a gente se propõe todo ano, alguns presbíteros, o pastor, a gente volta com algumas palestras, alguns ensinos, que a gente crê serem marcos da comunidade para tirar dúvidas, a gente saber o que a gente está fazendo aqui dentro. A gente já teve palestras sobre o Dia do Senhor, a gente tem palestras sobre o culto, porque quando nós olhamos as igrejas reformadas, muitas vezes, quando em contraste com o que nós vemos na TV, no que a gente vê por aí, fala assim, que culto estranho é esse, né? Porque é tudo diferente, é tudo muito calmo, é tudo muito ordeiro, muito tranquilo. E tem explicação bíblica. E uma dessas palestras, e que talvez cause a que cause mais estranheza, e aqui eu já deixo claro que a gente está julgando ensino, a gente está julgando prática dentro da igreja, é sobre os dons espirituais. A gente tem presenciado absurdos, acontecendo em relação a esses dons que verdadeiramente foram dados pelo Espírito Santo à igreja, e os abusos que estão acontecendo na sua utilização, na sua manifestação. E a fé reformada, todos que já professaram a fé no Senhor Jesus e de livre vontade se agregaram a uma comunidade reformada, sabe que os ensinos devem ser extraídos da Escritura. O que a Escritura diz é o que nós vamos seguir. E muitas vezes, irmãos que congregam em igrejas reformadas pelo país, quiçá pelo mundo, quando são perguntados sobre a sua fé, quando são questionados sobre esse contraste que existe entre as igrejas carismáticas e as igrejas reformadas, eles ficam perdidos, ficam aflitos, não sabem o que dizer, não sabem como explicar aquilo, não sabem dar razão da sua fé. Meramente estão de corpo presente, domingo a domingo, não sabem o que está acontecendo. E aí vê na televisão essas manifestações, especialmente que nós vamos ver aqui sobre os dons carismáticos, até sobe aquela dúvida no coração, gente, será que nós estamos errados lá? Por que é tão diferente assim? E geralmente quando é questionado vem aquele eu acho, é o absurdo do eu acho, que a gente não tem que achar nada. E não se vê nenhuma firmeza, não se vê o poder do Espírito nas palavras de defesa, e as pessoas ficam cambaleando, em suas posições, falando de si mesmo, ao invés de falar da Escritura. Não falam da parte de Deus, não dizem assim diz o Senhor, que é o correto. Sumiu da boca daqueles que se dizem reformados o assim diz o Senhor, que é o que tem de fazer parte. E as pessoas vão caminhando, vão vagando, sem saber o que está acontecendo com aquilo que elas mesmas dizem defender. E esse estudo que eu trouxe aqui, ele não veio esgotar o assunto de forma alguma, E o que eu pretendo aqui é motivar os irmãos, motivar os presentes a buscar nas próprias Escrituras as respostas quanto a estas crenças. Nós vamos fazer um exame disso aqui. E que, no momento oportuno, vocês deem razão da fé. Vocês preguem, vocês expliquem, vocês não envergonhem o Evangelho. Não fiquem cocheando entre dois pensamentos. A gente vê, os médicos são exímios aí na sua profissão, operam, consultam, os advogados, os engenheiros, aqueles que trabalham nas suas diversas áreas, dominam aquilo que fazem, da mais alta ao mais simples, o pedreiro, o pintor, quem seja. E até orgulham, de um orgulho de saber o que está fazendo, o que está prestando serviço, mas quando fala de fé, acabou. Acabou a pessoa. Ela não sabe o que dizer, como confrontar, e muitas vezes porque tem preguiça, irmãos. Isso é que eu não aguento, porque eu falo de mim mesmo. Preguiça de aprofundar, de ler, e se acomodam, e muitas vezes ficam se alimentando, aí, especialmente na internet, nas redes sociais, dos ensinos de demônio que muitas vezes têm sido pregados por aí. Comem da mesa do Senhor e comem da mesa de demônios, como Paulo diz lá aos Coríntios.
E nós estamos vivendo um período de lástima, realmente, na igreja dita cristã, nessa coletividade que é a igreja. Mas isso não é novo, irmãos. Aqui eu trouxe um pequeno panorama histórico. Isso já começou lá no 2º século. Olha para você ver, pouco tempo depois, na patrística ali, os ditos montanistas, era uma seita que foi fundada por Montano, era o nome do líder lá, e eles já viviam separados da igreja ortodoxa, da fé cristã, que foi deixada pelos apóstolos. E eles se denominavam os pneumáticos. Pneuma, do grego, né, é espírito. Eles se diziam os espirituais, eles recebiam as revelações diretamente de Deus, sem uma mediação feita. E quiçá esse livro aí, que é coisa da letra, que mata, naquela época já tinha esse ensino aí. Eles desconsideravam aqueles que eles chamavam de psíquicos ou racionalistas, já naquele tempo. E esse movimento durou ali até pelo período do 8º século, para vocês terem ideia, e depois se perdeu. E ali uma lista de tudo que aconteceu aí durante a história, alguns que foram destacados, né? Milagreiros, as línguas estáticas, os adivinhos, grandes oradores, influenciadores. E mais uma vez, queridos, a gente não busca aqui atacar hoje pessoas, mas os ensinos, e deixar claro para essa membresia aqui, talvez para aqueles que nos vejam aí nas redes sociais depois, o que a Escritura diz sobre esse tema. E aqui nós vamos tratar especificamente no meio desses dons carismáticos, né? O carisma que está na Escritura, e que esse especificamente que se transformou no carro-chefe aí dos arraiais evangélicos, né? Que é o dom de línguas. E nós vamos ver como que a fé reformada, como que a fé histórica, ortodoxa, trata do que é esse fenômeno que aconteceu no Novo Testamento, e de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma espiritual, se voltando para a voz de Deus nas Escrituras, ver como que a gente caminha nisso aqui. Mas o que diz as Escrituras sobre esse dom de línguas? Um episódio mais explícito onde aconteceu isso está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Vou chamar a igreja a uma voz, nós lermos ali o texto, Atos capítulo 2, de 1 a 11, que fala assim, a uma voz, queridos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Esse é o texto, queridos. Atos 2, de 1 a 11. Então, eu vou propor à igreja aqui, nesse tempo que a gente tem, em nós fazermos algumas perguntas, aquilo que a gente acabou de ler. Isso não se restringe só a Atos, a todo o texto que a gente examinar na Escritura. Tem algumas perguntas básicas que a gente pode sempre fazer a um texto que a gente está lendo. E essa primeira pergunta que eu quero que a gente faça é essa aqui, ó.
São essas 4. O que eram as línguas descritas no texto? Lá fala de língua. Língua. Quem falou tais idiomas? Falavam sobre o quê? Qual que era o assunto? E qual era o propósito disso? Para que aquilo aconteceu? São algumas perguntas que a gente vai levantar. Nas Escrituras, irmãos, nós temos a palavra língua, como sendo ou órgão da boca, concreto, ou um idioma, uma linguagem falada por um povo, nação, uma pessoa que pode ser conhecida por mim ou não. Eu não conheço japonês. Se um japonês chegar falando aqui comigo, nada. Não vou nem saber que é japonês para começar, né? Isso aí parece japonês, que geralmente é o jargão, né? Pode ser que ele está falando até outra linguagem, mas eu não vou saber identificar. Então, na Escritura, a gente vê o termo língua sendo usado dessas 2 formas. E o termo glossa, que é o termo lá da língua original, o grego, a língua aí, né? Língua original grego, o termo glossa, ele acontece no versículo 4 e no versículo 11, indicando idioma. A voz entendível de um povo, a comunicação, a linguagem. E nos versículos 6 e 8, nós temos também língua na nossa tradução, que no grego, que é sinônimo, eles colocaram dialectos, que é um termo que foi transliterado para o português como dialeto, ficando mais claro ainda do que está sendo falado aqui. O glossa, que pode ser o órgão, ou a fala, a linguagem, ou dialectos, que é só realmente a linguagem que está sendo dita. Vamos ler alguns textos na Escritura, onde esse termo é usado, especialmente o glossa. O que eram as línguas descritas no texto? Olha o que Lucas 1,64 diz. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E, imediatamente, a boca se lhe abriu, e, desimpedida, a língua falava, louvando a Deus. É o episódio de Zacarias, pai de João Batista. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16:64. Língua também. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Atos 2:26. Atos 10:45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Glossa aqui, no caso. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. E é interessante esse texto de Paulo aos Romanos, que aqui nós podemos tomar os 2 significados sem colocar contradição no texto. Com a língua urdem engano, quer dizer, com o próprio órgão da boca e com o seu idioma, falando mal, fofocando. É interessante essa dupla, né, significância que foi colocado ali. Urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 3:5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. 1 Pedro 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Apocalipse 10:11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10:11. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. Apocalipse 14:6.
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. 14:6 de Apocalipse. Mais alguns textos. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Apocalipse 16:10 e 17:15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Queridos, eu creio que não tenha ficado dúvida. Numa pequena seleção, porque se eu fosse colocar todos aqui, a gente ficava a manhã inteira lendo textos, e deixa claro aqui o que nós estamos tratando. Ou o órgão da boca, ou uma fala. Uma fala que eu posso saber ou não, mas que é uma fala de um povo, de uma nação, de uma tribo, que possa ser conhecida. E o próprio texto lá em Atos 2, de 1 a 11, que nós lemos, ele deixa muito claro quando fala assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, olha para você ver que interessante, né? Vai julgando tudo, cada canto do mundo conhecido. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus, de raça nativos, quanto prosélitos, aqueles que queriam entrar para dentro da religião judaica, cretenses e arábios, quer dizer, até da Grécia e também os arábios. O texto é muito claro. O texto é muito claro. O que eram essas línguas? Idiomas. Idiomas de todos os povos que estavam reunidos ali para celebrar o Pentecostes. Eles vinham a Jerusalém para celebrar aquela que era uma das principais festas. E a próxima pergunta: quem falou tais idiomas? Quem que falou esses idiomas? Aí nós continuamos. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Embora a população da região da Galileia ela fosse judaica, né, de judeu em sua maior parte, porém, devido justamente a sua localização ao norte de Israel, com a divisa com outros povos, com a Fenícia, com a Síria, ela era aberta nessa divisa, já é a margem, e inevitavelmente eles tinham contato com outros povos, os povos pagãos ao seu derredor. E alguns desses pagãos até ocupavam terrenos, áreas, e eles se misturavam ali. E por isso que o judeu dessa época ele usava esse termo galileu até como um desmerecimento, porque, inclusive, no profeta Isaías, no capítulo 9:1, ele já usa um termo assim: Galileia dos gentios, aqueles que estão nas bordas do povo de Deus, as redondezas. E Mateus usa, inclusive, isso no evangelho dele, lá em Mateus 4:15, falando Galileia das nações. É a mesma situação, quando a luz brilhasse para todos os povos, falando do advento do nosso Redentor. E essa convivência havia influenciado esse espírito daqueles judeus que viviam na região da Galileia. E eles encaravam agora a doutrina, né, especialmente a doutrina farisaica, com desprezo, com uma certa liberdade, para não dizer libertinagem, né? E daí o motivo dos irmãos da Judéia os tratarem com desdém também, porque eles dizem: isso aí é vira-lata, não é de raça, não. Isso aqui é desprezado. E até certa vez, um dos doutores lá em Jerusalém, confrontando Nicodemos, aquele de João 3, que Jesus fala do novo nascimento, né? E ele fica assim, ele já estava assim, vendo alguma coisa estranha em Jesus Cristo. Lá em João 7, um dos fariseus confronta Nicodemos e fala com ele com aquele tom de deboche, né, de arrogância, fala assim: és tu também da Galileia? Que ele fala que nenhum homem podia ser julgado daquela forma que eles estavam fazendo ali com Jesus Cristo. E
o argumento daqueles fariseus era: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Está lá registrado em 7:52. Então são esses que não valiam nada aos olhos dos judeus, foram os que estavam falando as línguas daqueles que vieram. Não somos de tal e tal lugar, e eles estão falando a nossa língua? Eles que são galileus? O que está acontecendo aqui? A próxima pergunta: falavam sobre o quê? O que esses vira-latas, entre aspas, que falavam idiomas desses povos, eles estavam falando sobre o quê? Esse ponto aqui ele é muito importante. O que estava ocorrendo, essa operação miraculosa de pessoas que nunca tinham ouvido um idioma, e o Espírito Santo as capacitou em falar ali as línguas que estavam presentes naquele momento, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Esse é o motivo. Se um dom é dado à igreja, seja ele qual for, não só o das línguas, qualquer dom, qualquer presente que Deus dê a cada um aqui, é para falar das grandezas dele, é para anunciar as grandezas desse Deus. Se tiver fora disso, é maldição, porque provoca soberba, provoca orgulho, provoca divisão. É simples assim. O dom foi dado para falar das grandezas de Deus, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, lá em Atos 46. Sempre está ligado a isso. Qual a finalidade? Para que foi dado aquilo ali? Porque por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nós não somos o centro do universo. O nosso Deus em quem nós nos movemos, existimos e vivemos é. E um crente, ele vai ter prazer em exaltar ao seu Criador, porque no Criador nós somos exaltados com ele. E aquele que ainda titubeia e não reconhece essa grandiosidade, a natureza do que é ser Criador e criatura, muito certamente não entendeu ainda a natureza do Evangelho. O que é esse Criador ter pisado nessa terra? O que é aquele que criou os buracos negros, o sol, a lua, ter caminhado no nosso meio? Passado frio, fome, dor. E a gente é habilitado com os dons para falar disso. As maravilhas, as grandezas, os feitos de Deus. Não é para demonstrar o quanto eu sou, o quanto eu posso, o quanto eu quero. A direção disso é para Deus, é a finalidade do homem. É a finalidade do homem. Anunciar o que Deus fez pela terra. E isso é tão sério, e há um debate. Eu estava até conversando com o Zé ali na porta, e essa é uma colaboração dele, vou dar os créditos, né, que não tinha isso na palestra anterior. Aqueles que ainda congregam na IPB, seja aqui na Pampulha ou em qualquer outro lugar, e têm dúvidas, a nossa confessionalidade é cessacionista. E eu já estou até adiantando um passo aqui. Ela defende que a Escritura ela precisa ser traduzida no idioma vulgar daquele povo e que ele tem que prestar o culto na língua que ele conhece. A nossa confessionalidade é cessacionista, porque senão não precisava. Pode ser que não vai acontecer, pode ser que outro não. Não. O ordinário, a tradução das Escrituras, do hebraico e do grego. Vou ler para vocês aqui, capítulo 1 da nossa confissão de fé, das Escrituras Sagradas, o artigo 8º, o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, como se fosse o inglês de hoje, né? Sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal, é a voz de Deus. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que devem, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência
e conforto das Escrituras. Simples assim. Falar das grandezas de Deus. Se alguém não souber o idioma, como que ele vai falar das grandezas de Deus? Ele está falando do quê? Infelizmente, nós temos visto irmãos dentro de igrejas ditas evangélicas. Se você bater um papo de 10 minutos com alguma pessoa, ela não sabe o que é expiação. Ela não sabe o que é sacrifício. Ela não sabe que Jesus é Deus. Isso está acontecendo no nosso meio hoje. E olha que nós temos a Escritura em português, hein? Imagina se não tivesse. E qual o propósito disso? A pergunta, a última. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele dá instruções muito claras sobre os dons e o papel desses dons na igreja. É uma porção grande da carta, ele não pode ser lido ignorando-se o contexto completo. É exatamente a primeira carta, os capítulos 12, 13 e 14. Tratam de um assunto só. Os dons dados pelo Espírito Santo, o maior desses dons, e como aproveitar esses dons dentro da igreja, e especialmente no culto. Esse é o assunto fechado, 12, 13 e 14. Eles tratam desse tema. O Espírito Santo concedia os dons aos santos como lhe aprazia, é Ele que dá conforme Ele quer, não é eu que ordeno. Mas, naquela igreja, os coríntios estavam abusando desse dom. O capítulo 12, especialmente, Paulo explica os dons e a unidade da igreja, onde todos são importantes. Como que a mão vai dizer para o pé, você é pé, você não vale nada? É mais ou menos essa tônica do que está acontecendo ali. Uma comparação com os membros do corpo. Como que o olho diz para a orelha, você é... Não. Todos ali são importantes. E assim, entre outras coisas, o dom de língua surgiu e havia sido dado. E essa questão de não dizer que um é mais importante que o outro é tão interessante que, se a gente prestar atenção, esse dom, ele foi distribuído tanto entre os judeus nativos, ele foi distribuído aos samaritanos, que eram odiados pelos judeus. Não é que os judeus desprezavam igual os galileus, não. Os samaritanos eram odiados. É interessante que uma Mishnah, que é um escrito judaico, diz que o judeu ele tinha mais ira de ver a Escritura sendo lida por um samaritano do que a Escritura sendo comida na boca de um porco. Vocês têm ideia do nível da rincha que havia, né? Judeus, samaritanos, os gentios, que são os outros povos, e os discípulos de João. Há um episódio também falando daqueles que haviam participado do batismo nas águas, no batismo de João. A eles também foram dados esses dons. E é interessante que dá uma impressão que é justamente para fim de igualar. Todo mundo é a mesma coisa. Judeu, gentio, samaritano, discípulos de João, sejam eles samaritanos, gentios, o que for. É para criar esse nivelamento, evitando divisão na igreja, anular qualquer ideia de superioridade espiritual, tirar, desencorajar o desprezo pelos membros de um grupo pelo outro. Abram a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vou pedir, José, lê para nós aí, por favor. Capítulo 15 de Atos, versículos 8 e 9. Esse é o primeiro concílio da igreja que está acontecendo. Os apóstolos, os presbíteros se reuniram para tirar algumas dúvidas, estabelecer algumas questões. E essas questões que foram levantadas nesse concílio, elas seriam disseminadas pelas igrejas ditas cristãs, onde estava sendo divulgado o Evangelho. Atos dos Apóstolos 15, 8 e 9, por favor. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Vocês estão vendo que o que importa é a purificação pela fé, a despeito da raça, da etnia, do povo, da tribo? E fala justamente disso nesse texto. Não há distinção, é a palavra usada ali. Todos são iguais, não tem, vai em fulano de tal, porque fulano de tal tem o dom da oração. A oração dele é forte.
Oh, meu Deus. Ou vai no fulano de tal, que o fulano de tal te revela alguma coisa assim assado. É o que a gente vê na igreja hoje. E saindo desse capítulo 12 de Coríntios, tratando dos dons, do corpo, todos são iguais, Paulo entra no capítulo 13, onde ele diz que existe um dom realmente que é superior, e é o dom do amor. E o nosso Jesus deixou muito claro o que é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso próprio como a si mesmo, ao nosso próximo. E ali ele diz, isso resume Moisés. Jesus vincula a lei ao ato de amar, os 10 mandamentos. Você quer amar o próximo? Não é do jeito de sua cabeça, não, apoiando bizarrices pelo mundo, passando a mão na cabeça de todo mundo, achando que isso é amor. Não, amor é manifestar a lei, porque amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, depende a lei e os profetas. Isso saiu da boca do nosso Cristo. Então, lemos a afirmativa do propósito dos dons distribuídos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ou na NVI, ao bem comum. O dom não é para mim, não. É para o próximo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê? Edificação da igreja. Porque se somos corpo, membros únicos de um cabeça que é Cristo, o nosso interesse é coletivo. E é o Espírito Santo que vai produzir isso. O Espírito Santo vai operar isso dentro da igreja dele. Especificamente para as línguas manifestadas nas igrejas, Paulo explica o propósito. Olha só, preste atenção. Irmãos, isso está no capítulo 14 desse bloco, que a gente está prestando atenção nele agora. Coríntios 12, 13 e 14, falando sobre dons. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Hoje a gente fala, hoje eu viro para o meu Gabriel, vira homem, é mais ou menos isso. Mas o escriba deve ter falado com o Paulo, não fala isso não, Paulo, então registra aí, não sejais meninos. Vira homem, vamos virar homem. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei, prestem atenção, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Com base nisso, queridos, nesse trechinho aí do capítulo 14, nós vamos levantar mais 2 perguntas para esse trecho que a gente leu. Quem são os incrédulos? Lá fala, o sinal, a língua é um sinal para os incrédulos. De quem que Paulo está falando? Inclusive ele fala assim, a lei diz, ele volta. Ele volta, esse é o propósito, as veredas antigas. Vamos analisar o que a Escritura diz. E que sinal é este que apareceu agora? Sinal? A língua é sinal? É um símbolo? É algo que aponta para outra coisa? Como assim? O que está acontecendo aqui? E no versículo 21, ele começa explicando o texto. E como eu disse, ele já apela para a lei. A lei. 1 Coríntios 14, 21. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 21. Paulo faz uma citação do profeta Isaías. Olha que interessante, Isaías 28, 11. Isaías falou isso, 750 anos antes. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Isaías, vendo que Israel e Judá não se arrependiam, ele pronunciava, está vindo aí a águia do norte. Eu chego até a arrepiar. Os donos do mundo estão chegando. E quem eram os donos do mundo? A Assíria. A Assíria, eles devastavam, era uma máquina de guerra.
Assim como os caldeus que vieram posteriormente, escalpelavam as pessoas, cortavam barrigas de grávida, era igual o gafanhoto entrando em plantação, acabava. Isaías fala, é esse povo da língua que vocês não conhecem, que vocês zombam, que tem lábios gaguejantes porque é uma língua estranha, esse povo vai vir em cima de vocês. Eles serão a minha vara, como o próprio profeta anuncia em Isaías 10. A Assíria era a vara de Deus sobre o povo da sua indignação. E Isaías não trouxe nada de novo, não. Isaías volta na aliança mosaica. Isaías volta naquela aliança, naquele momento em que Moisés anuncia nos 2 montes as bênçãos e as maldições. Ali, aquele povo que presenciou, eles já deviam ter caído com a boca no pó e falado assim, Moisés, pede ao Senhor para ter misericórdia, nós não vamos conseguir cumprir nada disso aí. Mas o povo bateu no peito, não, nós vamos fazer isso tudo aí, Moisés. E essa é a atitude nossa hoje. A gente lê a Bíblia e acha que está tudo bem, que a gente está cumprindo a lei de Deus, que a gente está... E isso é desde lá, 1450 anos antes de Cristo. Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio, lembrando que a repetição da lei, quando eles estão chegando na Terra Prometida, porque Moisés já tinha registrado isso em Levítico 26. Está registrado em 2 documentos, da gravidade do que está sendo dito ali. 2 livros da Bíblia, a mesma coisa. O Senhor levantará contra ti, se vocês desobedecerem, está lá, as maldições, uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Eu lembro de uma palestra do pastor Josafá, ele falando do cerco de Jerusalém, e ele reconstruindo a cena, ele é muito engraçado, ele é um velhinho, eu gosto demais dele. E ele fala assim, gente, eu imagino os judeus do lado de dentro da muralha em Jerusalém, e eles escutando do lado de fora, o povo conversando, e eles desesperados, porque eles não entendiam o que estava sendo falado, o que eles estavam tramando ali, para conseguir invadir a cidade. É o cumprimento. Ao invés desse povo aí, que recebeu essa mensagem de Moisés, ter clamado a Moisés, falado, Moisés, livra a gente disso. Por quê? Porque nós não vamos dar conta. O nosso coração é mau, nós somos obstinados. A gente peca, Moisés. Como que nós vamos dar conta disso? Não, eles bateram no peito. Nós vamos respeitar isso tudo aí, Moisés. Nós nos garantimos. E essa é a impressão que muitas vezes a gente tem até hoje, né? E Deus jurou, meus irmãos, pela própria vida, que a palavra dele seria cumprida. Deus jurou, não havendo nome superior. Quem eram os incrédulos? Os judeus. Os judeus eram o foco dos idiomas. Há uma perspectiva de bênção desses idiomas para as nações cujo evangelho agora estava explodindo e eles podiam entender as maravilhas de Deus na sua própria língua, mas há o contrapeso da maldição, os judeus que permaneciam incrédulos. Estava sendo cumprida ali profecias. Foi uma avalanche de línguas. Meus irmãos, se naquele episódio de Isaías as línguas dos assírios já não eram entendidas, era uma língua só, imagina esse momento aqui, essa avalanche de língua que nunca foi escutada. Deus fez uma maravilha nunca antes vista, como um derradeiro aviso ao incrédulo. É uma cachoeira de línguas que está chegando ali. E que ao ver este sinal, ao ver este símbolo que apontava para algo, eles, ao invés de se curvarem, meu Senhor, tem misericórdia, está sendo cumprido aqui as profecias, não. Eles se endureceram, eles não se dobraram, e de forma atrevida, eles rejeitaram pela última vez a oferta do Evangelho que estava sendo ali pregado. O próprio Deus andou no meio daquele povo, e eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Jeremias falou sobre isso no capítulo 5, versículo 15, o iminente juízo que estava para ser derramado. E essa contrapartida de esperança para aqueles que manifestariam fé também está presente no texto de Isaías 33, 19. A gente pode ler isso aqui, ó. Jeremias 5,15, eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras. Vocês não conhecem. E não entendes o que ela fala. E tinha essa perspectiva da bênção. Isaías 33, 19. A esperança da renovação. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Então são essas peças
na formulação de tudo que está acontecendo ali em Atos dos Apóstolos, que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto, nos capítulos 12, 13 e 14, tudo indicando que os idiomas que sempre se manifestavam a Israel vinham como um sinal de juízo para os incrédulos, aqueles que permaneciam endurecidos. Um povo que acossaria, que oprimiria os rebeldes de Israel. E os israelitas que estavam sujeitos a essa aliança que eles mesmos tomaram, ao invés de dizer a Deus, Deus nos livra da lei como algo que nós precisamos de obedecer para ser salvos. Não, eles disseram, nós podemos obedecer. Nós seremos salvos pelo cumprimento da lei. E esse é o apelo de Paulo aqui em 1 Coríntios. Eles saberiam que um oráculo derradeiro de maldição estava às portas de Jerusalém para ser cumprido. E tudo isso, Atos 2, palavra de Pedro, ali é o cumprimento de uma profecia muito específica que está no livro do profeta Joel. Joel 2, 27 e 29, que diz assim: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha, Ricardo, como que você fala que isso aí é cumprimento? Isso aí pode ser qualquer coisa, mas não sei o que estou falando, não. É o apóstolo. Mas o que ocorre, mesmo capítulo 2, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, nós acabamos de ler. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Nada de novo. E por que a igreja hoje está inventando tanta moda? Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, tem misericórdia? Abre os nossos olhos. É tudo tão claro e tão explícito no que está acontecendo aqui, tudo tão encaixadinho. E esse último oráculo de maldição, o derradeiro, a plenitude de Deus foi manifestada ao Filho unigênito. O único que pode revelar o Pai é o Filho. Não há nada mais para ser revelado. E eles rejeitaram. E na década ali de 70, depois de Cristo, em 66, para ser mais exato, houve uma rebelião dos judeus contra o Império Romano, e dessa rebelião que desencadeou em Jerusalém, e uma série de outros levantes que estavam acontecendo ali, no ano 70, a fúria do imperador romano caiu sobre aquele povo. Sob o comando do general Tito, o exército romano destruiu Jerusalém. E Flávio Joséfo era um historiador judeu daquela época, trabalhava para o Império Romano, escreveu Antiguidades Judaicas, escreveu História dos Hebreus, são livros sobre a história do que estava acontecendo naquela época. Ele relata que esse cerco a Jerusalém na década de 70 ele foi tão pesado, tão violento, que novamente se viu aquilo que tinha acontecido nos dias dos reis. O povo estava comendo a carne de outras pessoas porque eles estavam passando fome por causa do cerco. A peste estava disseminada dentro da cidade. Estavam fazendo canibalismo, irmãos. De tão pesado que foi esse domínio. Isso mostra aonde vai a depravação do homem. Esse sinal que foi dado pela avalanche de línguas, de idiomas que estavam sendo falados ali de forma sobrenatural, miraculosa, somente mostrou o que Deus exibe por toda a Escritura e por toda a história, e que o homem teima em não confessar a sua incapacidade, e aquilo que a gente é capaz de fazer para não reconhecer que nós não somos autônomos, nós não somos independentes, nós carecemos do nosso Criador. Notem que todo esse cumprimento, ele vai sendo demonstrado minuciosamente pelos profetas, por Moisés, pelos apóstolos, tudo vinculado, tudo amarrado. Acontecimentos com séculos de distância. A gente está falando aqui, ano 42,
Nós estamos falando aqui anos 720 lá em Isaías, nós estamos falando 1450 em Moisés, antes de Cristo. E tudo fechado, tudo exatamente como a boca do Senhor o disse. E que na plenitude do tempo seria cumprido. E aí, tendo mostrado o que a fé reformada entende das línguas, que não são línguas emboladas, línguas estáticas. O que é uma língua estática? Língua de êxtase. Sabe essas religiões aí que muitas vezes até se embriagam, né, tomam droga e começam a falar coisa sem coisa, alucinando? Aquilo é ficar em êxtase. A língua estática é isso, vem de êxtase. Não é isso. A fé reformada, bíblica, não entende assim. E vão e virão argumentos para tentar defender isso, irmãos. Eu trouxe aqui alguns argumentos da modernidade, da igreja, para vocês verem o que será falado. Argumentos modernos que tentam apoiar a glossolalia, né? Esse fenômeno que acontece hoje. Vamos ver alguns textos aqui, os irmãos prestem atenção. Eu vou pedir o diácono de plantão, eu tenho que tomar cuidado com quem que eu peço para ler, para não passar vergonha por causa da vista, né? Porque eu tenho uma dificuldade de ler de longe assim. Dá para ler aí, Edson? À distância? Entrega para o nosso irmão Edson. Alguns textos que se tenta usar para tentar justificar o que acontece hoje no carismatismo. Leia para nós, Edson, por favor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu separar aqui, que eu misturei meus slides aqui. Tá certo, é aqui mesmo. Sempre vem aquela justificativa. Quando você está conversando, gente, e não cria cavalo de batalha nisso, não. Pedro, quando ele escreve a carta dele, ele fala assim, que nós vamos ter que abandonar as tradições fúteis que nós recebemos dos nossos pais. São irmãos crentes, irmãos na fé, que creram no sacrifício de Cristo, mas que vêm sendo treinados. É o avô que ensinou o pai, que ensinou o filho. E é o que Pedro fala, nós vamos ter que dar o braço a torcer muitas vezes e ver, isso está errado. Nós aqui, quantas vezes temos que dar o braço a torcer com condutas que nós temos na vida e temos que mudar? Então, mais uma vez, cuidado com uma certa empáfia, soberba no coração. Não, eu sou reformado. Cuidado. Então, nós estamos tratando aqui de doutrina. De doutrina. Eu oro assim porque eu oro na língua dos anjos. É o argumento principal. Presta atenção. Não há na Escritura nenhum evento de comunicação entre homens e anjos em que o anjo não se comunique na língua nativa daquela pessoa para a qual ele entrega a mensagem. Não existe. A gente vê Abraão, a gente vê Agar, a gente vê Ló, Josué, Maria, José, Maria Madalena. São diversos episódios de encontros angelicais com os seres humanos. E eles falam a língua da pessoa. Não existe um. E o único texto usado para amparar essa prática, usando esse argumento, é esse texto aí, que Paulo fala. Como eu disse aqui, gente, Coríntios, capítulo 13, está no meio daquele bloco, 12, 13 e 14, está tratando ali dos dons, está tratando ali que todos são iguais, do maior dom, e de como usar isso na igreja. É o bloco maior. E Paulo está tratando aqui, nesse bloco, do abuso que estava acontecendo ali na igreja dos Coríntios. Os tidos como espirituais de Coríntio, né, os montanistas de Coríntios, né, se gabavam de falar em outros idiomas. Então, Paulo derruba qualquer tipo de soberba ou orgulho, usando, no decorrer de Coríntios, capítulo 13, um artifício chamado hipérbole. É um exagero de linguagem, é uma figura de estilo literário. É um estilo linguístico que ele está usando aqui. Ele começa, né? Ainda que. Ele não diz que fala a língua dos anjos. Ele diz, ainda que. E depois ele continua com os mesmos exageros linguísticos. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse os mistérios da ciência. Pergunto, se Paulo falava a língua dos anjos, como defendem os irmãos, ele conhecia
tudo dos mistérios e da ciência também? É o mesmo texto. Ainda que distribuísse a minha fortuna entre os pobres, que fortuna que Paulo tinha? O homem já tinha perdido tudo. Por amor de Cristo, ele mesmo fala. Já havia sido rechaçado, perdido tudo por causa de Cristo. Que riqueza ele iria distribuir? Essa carta ela foi escrita 25 anos depois da morte de Cristo. Ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, ele entregou? Não vou estender demais esse ponto aqui, não, que eu acho que os irmãos já entenderam, porque ou eu trato a coisa de uma forma ou de outra, mas misturado, não. Ah, não, aqui é assim, mas na oração, na frase seguinte, é de outra maneira. Não, de jeito nenhum. Esse exagero de linguagem, ainda que eu desse um salto daqui na Lua, ainda que eu prendesse a minha respiração e mergulhasse no mais profundo dos oceanos, é uma hipérbole. Não quer dizer que eu fiz isso. Tem mais um texto. Eu oro assim em línguas, pois edifico a mim mesmo. Aí vai lá em Coríntios 14, 4, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Preste atenção. Certamente, se a gente pegar esse texto sozinho, pega versículo 4, tira ele de lá, e lê-se, né? A gente apoiaria, sem restrição, essa visão, essa prática. Não, realmente, ele está edificando a si mesmo. Mas, novamente, meus irmãos, o assunto é o que está sendo tratado de 12 a 14. E Paulo está tratando de quê aqui? Abuso dos dons. E Paulo chama justamente a atenção, pois ele estava admoestando. Está falando assim, gente, quem ora em línguas, ora só para si. É uma crítica. Porque ele quer que se profetize para a igreja toda. Nós não acabamos de ler aqui no ensino que a gente passou aqui que o propósito dos dons na igreja é para a edificação do corpo? Como que Paulo agora ia elogiar alguém que estava edificando a si mesmo? Tem um problema aí, ué. Ô Paulo, você resolve. Ou você elogia quem está edificando a si mesmo, ou você elogia quem está usando o dom de forma correta, como você ensinou. Mas é justamente isso que Paulo está falando aqui. É uma crítica. Você está orando só para si. Profetiza para a igreja. Fala das maravilhas de Deus, é o que a gente viu aqui até hoje. Até agora. Pois como dirá o indouto o amém, se ele não entende? E os dons, como abundantemente, meus irmãos, foi demonstrado, é para a igreja, não é exclusividade da pessoa. E são estes ditos espirituais que Paulo tanto admoesta nestes capítulos 12, 13 e 14. E ele, no decorrer do capítulo 14, ilustra, inclusive traz outras ilustrações desse erro de orar sem intérprete. De diversas formas ele vai falando que esse idioma que estava sendo falado dentro da igreja, ele compara, por exemplo, essa oração no idioma que a igreja não compreende, com um instrumento que toca uma nota fora. Pega o Zé, desafina o violão ali e toca. Fala, está tudo errado aí. Mas não está afinado. O tom foi em cima. O som foi perfeito, o som é devido. Paulo também traz a ilustração da trombeta. Vocês leem em Coríntios 14 depois, ele fala como que o nosso irmão que é da área militar, o Rodrigo, eu não sei se na polícia militar, a PM, né, tem o toque de trombeta, corneta, não tem certinho o que tem que ser tocado, para quê? Para que o pelotão entenda. Um curto, um longo, dois curtos, um curto e um longo, e aí vai. É exatamente a ilustração que Paulo traz aqui. Se a corneta der o som incerto, como que eles vão seguir o comando? Se o que eu estou orando, o que eu estou falando aqui, ninguém está entendendo, e daí? Eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam do que 10.000 que ninguém entenda. Esse é o contexto. O próprio Paulo destrói esse argumento que usam hoje. Eu oro para mim mesmo. Porque Coríntios 14, versículo 4, diz que eu posso. Não, ele fala que não pode. É justamente o contrário. Mas é esse momento dessa disruptura cognitiva, né? O texto fala o que você quer que ele diz, não é o que o autor escreveu. Tempos difíceis esse. Mais um texto, irmãos, e caminhando aqui já para o final. Eu oro assim em línguas porque, pois estou orando a Deus em mistérios. O mistério. O irmão está falando mistério ali, aí está blá, 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 tá enrolando. Há um mistério. Quando Paulo está apoiando ou restringindo, é o mesmo caso do que analisamos. Ele está criticando quem está fazendo nesse procedimento. Mas aqui,
eu peço para novamente a gente fazer pergunta ao texto. O que é mistério? Se hoje, né, a gente vê os irmãos carismáticos falando assim, fulano de tal está falando em mistério. O que a Bíblia diz que é mistério? Que mistério que é esse? Vamos ver alguns textos para a gente situar essa palavra. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 e 26. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Guardem isso aí, mistério que estava guardado. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Em outro tempo esse mistério estava oculto, a gente não respondeu ainda qual que é esse mistério. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Olha que interessante esse texto de Efésios 3:7. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Cristo é o mistério, o qual em outras gerações, vocês viram, outrora estava oculto, a gente leu os textos aqui, em outros tempos, em outra geração, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Quem imaginaria que Deus pisaria essa terra, gente? Quantas vezes Deus falou pelos profetas, eu vou atrás das minhas ovelhas? Se você pegar Ezequiel capítulo 37, você vai ler isso aí. Eu vou atrás das minhas ovelhas que estão dispersas. É um eco claro de João capítulo 10. Deus falando na primeira pessoa, eu vou ir. Esse era o mistério. Um Deus que vai vir andar no meio da gente? Que conversa que é essa? Acho que eu pulei um sem querer aqui. Esse aqui. E aí ele continua. Como agora, aquilo que estava em mistério outrora, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Não tem mais mistério, não. E qual que é esse mistério que foi revelado? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Gente, isso aqui era obscenidade para o judeu. A gente tem que pôr nossa cabeça no contexto. O judeu era só ele que era salvo. Para o judeu era o judeu e o resto. E era só eles, o Deus e a Yahvé era só dos judeus. Era inimaginável na cabeça deles isso aqui. Esse mistério que foi revelado. De dois judeus e gentios, em Cristo é feito um só. Todos são iguais. É pela fé. Esse é o mistério. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Deus pisou neste mundo para ser Deus do mundo. E não só de judeus. Esse é o grande mistério, que foi revelado e que estava oculto outrora. E continuando mais alguns textos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é mistério de Deus? Cristo. O Deus pisou nessa terra. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, Paulo preso e escrevendo aos Colossenses. Queridos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
diante de... Nem sei quantos textos eu trouxe aqui dentro dos seus contextos, dentro da história, dentro do contexto social, político, literário, do que está acontecendo ali, diante de abundante prova textual. Nós vamos continuar dando ouvido ao quê? Aquilo que a gente acha ou aquilo que a Escritura nos dá como entendimento? O mistério foi revelado, não tem mais mistério nenhum, não. É Cristo em nós, judeus e gentios, Cristo no mundo. E eu espero em Cristo, irmãos, que aqueles que têm dúvidas, aqueles que cambaleiam, que não sabem, isso vai ficar gravado no YouTube, né, disponível lá no canal da igreja. Podem procurar o pastor, os presbíteros, esclareçam. Torne a vida mais leve, tire o fardo da dúvida. E a gente vai ver que muitas vezes, como escreveu Martyn Lloyd-Jones, né, a manifestação desses irmãos, elas são sinceras, eles querem algo a mais. Mas Martyn Lloyd-Jones, o título do livro dele é Sincero, mas Errado. Não adianta. E tanta coisa que a gente está vendo, especialmente com o advento da tecnologia, e que muitas vezes pesa no nosso coração. Por que a igreja presbiteriana não é assim? Por que os cultos são frios? Ah, meu Deus, eu tenho um pavor disso. Culto frio? O que é um culto quente? Nós vamos ter que acender uma fogueira aqui no meio? O que é isso? Um culto quente é aquele culto que a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo te convence da sua pecaminosidade, da sua imundícia. Isso é um culto quente. E é o momento em que você para de tormentar a cabeça de sua esposa, é o tempo que você para de tormentar o seu marido, é o tempo que você paga suas contas em dia, que você não faz dívidas sem ter dinheiro para pagar, que você não cria os seus filhos sob a ira. Isso é um culto quente, um culto que promove isso. A edificação do corpo da igreja. E não é esse teatro, muitas vezes, que a gente vê. Uma estética evangélica moderna, uma plástica. Ah, eu tenho que ser desse jeito, porque senão eu não sou crente. E onde que está escrito isso na Escritura? Se na Escritura diz que é pela fé, no sacrifício de Cristo, Deus que encarnou. Irmãos, prestemos atenção. Enganoso é o coração, firme seu pé. Você está sob a rocha, e é ela que nos guarda. E que Deus possa abençoar cada um aqui, cada lar. Se assim Ele nos der a oportunidade, também traremos essa palestra às 8 e às 18, para que todos possam, mais uma vez, participar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra é maravilhosa, Pai. Ela está vinculada com esse fio de ouro, desde Gênesis, que é esse mistério. Um mistério que envolve um problema que nós, seres humanos, temos. Nós somos incapazes de obedecer a sua lei. O Senhor exige perfeição, sede santos porque eu sou santo. E o Senhor não brinca, o Senhor não é menino. E durante toda a história, nós só podemos demonstrar que falhamos. E o Senhor veio, como foi dito, porque o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor pisou nessa terra, o Senhor cumpriu a lei conforme deveria ser cumprida. E de graça nos dá a salvação, Pai. E esse mistério foi revelado. Cristo em nós. Não sei se há um judeu aqui, Senhor, Tu sabes, mas eu vira-lata. Faz parte disso, da fé de Abraão, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós cremos, Pai, pela mesma fé que ele teve, que fazemos parte disso, Senhor. Dá tranquilidade ao Teu povo, Deus. Nós temos visto muita coisa, Pai, em nome de Jesus. Tanta coisa acontecendo estranha, bizarra, dentro daquele povo que diz que é Teu. Purifica, Senhor. Não deixa o Teu povo carregar fardos pesados demais, como se tivessem de dar prova de santidade naquilo que não é prova. Porque, como foi dito aqui, Pai, a mudança da vida cotidiana, diária, é que é a prova de santidade, confiando no sacrifício de Cristo. Porque a mudança também por si só não produz nada. É legalismo. Deus leva cada um para os seus lares aqui. Abençoe a vida de cada um. Consola, Pai, os corações dos irmãos, especialmente casa da tia Graça, casa do nosso irmão Calvino, Ailton, Nilson, seus familiares.
Louvamos a Ti pela nossa irmã Elaine, o nosso pastor. E Deus, seja na morte, seja na vida, seja na escassez, seja na abundância, nós falamos aqui aquilo que o Teu servo Jó deixou registrado para nós. Se temos recebido o bem das Tuas mãos, não receberemos aquilo que nos parece mal? Tenha compaixão do Teu povo, Pai. Nos dá a entender que essa terra não é o fim, e que isso aqui é uma peregrinação para Jerusalém celestial. E é nessa fé que nós bendizemos a Ti, pedindo perdão, Deus, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.